São João de Ávila. Contextualizando. Era comum, na antiguidade, que o azeite fabricado nas primeiras prensas do fruto da oliveira fossem destinados aos fins mais nobres. O peso da primeira pedra que produzia o azeite mais puro era usado nos ritos de consagração, as cerimônias de unção. Também o azeite que se fabricava a seguir era utilizado para queimar as lâmpadas continuamente diante do Senhor. Levítico 24, 2. As forjas mais duras produzem o melhor produto, de mais nobre fim. Na Igreja. Assim também é na vida da Igreja. Ao longo de sua história, as forjas da vida produziram, pelo auxílio da graça, verdadeiros dons, homens e mulheres que, mesmo diante das intempéries da existência humana, se deixaram moldar por Deus e se tornaram modelos de seguimento de Cristo. Um desses azeites fabricados na Forja dos Santos, celebramos no dia 10 de maio. Estamos falando de São João d'Ávila, proclamado doutor da Igreja pelo Papa Emérito Bento XVI em outubro de 2012. Sobre o santo. João de Ávila nasceu em 6 de janeiro de 1499, em Almodóvar del Campo, na Espanha. Estudou Direito na Universidade de Salamanca, mas passou por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltar para a casa dos pais e tornar-se sacerdote. Com 27 anos, foi ordenado padre em 1526. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra, e ele acabou exercendo seu ministério no seu país natal. Começava a experimentar na vida as prensas de Deus. Vida. Outra prensa veio pouco tempo depois de ordenado. Em 1931, por causa de uma má interpretação de uma pregação, João foi preso pela Inquisição Real, passando 2 anos no cárcere, deu início à primeira versão da sua obra Audi, Filia, em que fala do amor esponsal entre Cristo e a sua Igreja, em conselhos de ascética a uma jovem que acompanhava. Segundo Bento XVI, foi ali, naquele tempo de privação, de perseguição injusta e de incompreensão, que João recebeu a graça de penetrar com profundidade singular no mistério do amor de Deus e no grande benefício feito à humanidade pelo Redentor Jesus Cristo. Vontade de Deus. Absolvido em 1533, retoma com fervor a pregação do Evangelho na Espanha em várias cidades. O seu único desejo era converter as almas. Era sensível às inspirações do Espírito à Igreja de sua época, que passava por difíceis provas, provenientes do humanismo e do processo de reforma que se instalava na Europa. Atendia incessantemente os penitentes através do sacramento da reconciliação. Particularidade. Na vida interior, prezava pela pobreza e pela instrução das crianças e dos jovens, sobretudo daqueles que se preparavam para o sacerdócio. Além de Audi Filia, classificado por Bento XVI como um clássico da espiritualidade, escreveu o Catecismo, ou Doutrina Cristã, o Tratado do Amor de Deus, o Tratado sobre o Sacerdócio, os Sermões e Homilias, além de comentários bíblicos da Carta aos Gálatas à primeira Carta de João. Méritos. Tornou-se um grande teólogo, mas, como filho de seu tempo, também deu contribuições humanistas como invenções de algumas obras de engenharia, fundação de colégios menores e maiores que, depois do Concílio de Trento, se transformaram em seminários conciliares, criação da Universidade de Baeza, além da proposta da criação de um Tribunal Internacional de Arbitragem para evitar as guerras. Frutos. Foi responsável pela conversão de São João de Deus e São Francisco Borgia. No seu processo de beatificação, consta que nunca pregou um sermão sem que várias almas se convertessem a Deus. A eficácia de sua oratória estava, segundo o próprio João dizia,
em amar muito a Deus, em dedicar-se muito mais à oração que aos livros, em perder-se na presença do Senhor. Era, nas palavras de Paulo VI, que o canonizou, uma cópia fiel de São Paulo. Amigos santos. Foi contemporâneo e amigo de outros santos: Inácio de Loyola, Pedro de Alcântara, Teresa de Jesus, João da Cruz. Sinais de que uma vida cercada de santas amizades nunca é estéril. Um grande amigo, que é Deus, o qual arrebata os nossos corações para o seu amor, e ele pede-nos que tenhamos muitos outros amigos, que são os seus santos, escreveu João de Ávila. Uma dessas amizades lhe levaria a viver mais uma prensa. Pela proximidade com Santo Inácio de Loyola, pensou em se tornar jesuíta, mas o projeto foi inviabilizado pelo comprometimento da saúde de João de Ávila. O mestre de Ávila, como ficou conhecido, passou os últimos 16 anos da sua vida gravemente doente. Quase cego, morreu com 79 anos, em 10 de maio de 1569, com um crucifixo na mão, na cidadezinha de Montila. A minha oração. Senhor Jesus, assim como escreveu o santo, que a cruz é elemento inegociável da vida de um cristão, que as prensas, quando são vividas por um coração apaixonado por Deus, produzem os mais nobres azeitis dos altares do Senhor, dá-me a graça de passar pela cruz crendo em Ti. São João d'Ávila. Rogai por nós.